Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo Fernandes. Muito obrigado a todos pela presença, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma edição do 24 Horas em Português. Então, nós temos participantes do Brasil, de Portugal e demais países que falam a língua portuguesa. Hoje a apresentação vai ser sobre as 10 dicas para escrever melhores códigos, melhores práticas para escrever códigos com TSQL. E é uma apresentação com o Rodrigo Crespi, tá? Bom, esta é a quarta edição do 24 Horas, tá? Que é um evento do PAS, totalmente gratuito e em português. Este evento ele é oferecido pelo PAS, uma organização independente, sem fins lucrativos e dirigida pela e para a comunidade. Atualmente o PAS ele possui mais de 100 mil membros, tá? Então, caso você queira quer conhecer um pouquinho mais, ter mais informações sobre o PAS, você pode acessar o site www.sqlpass.org e cadastre para receber e-mails sobre SQL Server, sobre outros eventos que acontecerão, tá? Bom, antes de mais nada, temos que agradecer os patrocinadores que são responsáveis para que esse evento aconteça e também são responsáveis por alguns brindes que serão sorteados aí no final da sessão, tá? Então, se você participou de todas as sessões hoje, você ao final preencheu lá o questionário, então você tem alguns vouchers aí para poder concorrer no final, tá? Amanhã também teremos outras apresentações, então participe do máximo que você puder, assim você aumenta a sua possibilidade de ganhar os brindes oferecidos aí pela Apex SQL, pela ProSite, a SQL Century e a Redgate. Bom, os próximos eventos. Aqui no Brasil, nós teremos o SQL SAT, né? O Saturday 469 em Brasília. Vai ser nesse próximo final de semana, dia 21 de novembro. Tá? Vai ter ótimo. A grade de palestrantes estão bem legais. Aí tem MVPs, tem a comunidade técnica do Brasil aqui está bem ativa. E em Portugal vai ser em Lisboa, em 2016, em fevereiro, dia 20 de fevereiro. Nós vamos ter mais uma edição também do SQL SAT em Portugal, que vai ser a edição número 485. Ok? Então não percam mais um evento aí do PAS. Bom, obrigado aí pela presença até o momento e aproveite a sessão. Cresp, vou passar a apresentação para você. Boa sorte aí, amigo. Muito obrigado. Tá com Boa você. noite, pessoal. Unmuted. Obrigado pela introdução. Primeiro eu vou falar que essa Muted. é uma sessão nível 100. Tá? Eu sei que tem muita gente acordada a essa hora. Aqui no Brasil é meia-noite. É uma compilação de algumas dicas para escrever códigos melhores. Um pouco sobre mim. Meu nome é Rodrigo Crespi. Eu sou MCP de SQL7, MCDBA de 2000 e daí por diante venho atualizando todas as versões de certificação. Sou MCT, costumo dar alguns treinamentos oficiais durante o ano, tenho uma pós em banco de dados, um mestrado que está aguardando apenas a entrega da dissertação, Past Chapter Leader do SQL Server RS, um chapter aqui do sul do Brasil. Meu blog é SQL Crespi, ele andou meio parado ultimamente por causa do mestrado, mas pretendo retomar. Facebook, Twitter, LinkedIn. Por favor, fiquem à vontade para criticar, para dar sugestões. Eu pretendo continuar com alguns assuntos acerca dessa apresentação em alguns vídeos que eu quero postar no canal do SQL Server RS no YouTube. Então, pessoal, hoje eu eu sou sócio de uma empresa de consultoria em SQL Server e no último 24 horas do PES eu tive uma sessão e aí eu tive uma ideia de coletar durante o ano de 2016
2015, 10 dicas que eu acabei dando para clientes, para empresas de desenvolvimento que atendem clientes, para melhorar o código SQL Server. E aí, quando eu falo melhorar o código SQL para o SQL Server, o TSQL, eu falo também, não falo apenas em performance, geralmente as pessoas pensam em performance, mas eu falo no geral. Novamente, essa é uma sessão nível 100, tá? Eu vou colocar diversas considerações que são minhas, testes que eu fiz, de como melhorar os códigos que são escritos. Eu falei no título da apresentação que é sobre TSQL, mas eu coloquei um item sobre .NET que eu acho que é muito pertinente, já que muitos acabam utilizando, e eu substituí uma dica que eu achava menos relevante por essa, espero que vocês apreciem também. Não dá tempo de falar muito, então eu vou passar em cima de cada tópico. Como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo para cada uma dessas 10 dicas e falar bastante sobre cada uma delas. Pessoal, a primeira, e por mais boba que possa parecer, mas boba não, mas simples, né? Que possa parecer, e é uma dica que eu dou bastante, e eu venho batendo muito nesse assunto, principalmente em consultoria, treinamento e palestra, é de criar nomenclaturas de padrão para objeto. O que acontece? Existe uma curva de aprendizado para qualquer desenvolvedor, para qualquer DBA, para qualquer desenvolvedor em BI, assim como para o consultor que vai atender. Então, quando nós criamos um padrão de nomenclatura de objetos, a gente vai ajudando a fazer com que essa curva seja menor. Imaginamos que você está entrando agora numa empresa, encontra um código que tem várias nomenclaturas misturadas, a primeira maiúsculo, o resto minúsculo, procedure no imperativo ou não. Então, adotar uma nomenclatura homogênea para todos os objetos, realmente um padrão de nomes, pode facilitar muito a curva de aprendizado. No vídeo que eu estou preparando sobre esse item, eu vou apresentar algumas sugestões. Codificação de objeto. Pode parecer estranho, mas a gente pode criar alguns padrões de codificação e aí passa por um investimento em treinamento na equipe de desenvolvimento, que é criar padrões de codificação. Então, algumas dicas. Né? Sempre descrever o nome das colunas. Pessoal, eu sei que depois a gente vai falar de select, asterisco, from tabela, isso todo mundo fala, mas, por exemplo, no insert, ao invés de fazer insert, into, tabela e os valores, colocar insert, into, nome das colunas, valores, os nomes das colunas. E aí a pergunta que sempre me fazem é, isso dá mais performance? Não, mas fica por extenso, fica fácil para quem vai ler, não é um atalho para quem tá lendo, é mais complexo. A gente tende sempre a fazer mais rápido e o que eu quero propor é que a coisa seja mais fácil para quando se vai dar manutenção. Sempre utilizar o esquema tabela, né? Sempre colocar o nome composto, mesmo que a gente esteja no nível do owner da tabela, do esquema, né? Para não precisar, para suprir o esquema, sempre utilizar esquema, tabela, isso facilita muito na hora da leitura do código. Uma dica que eu passei batido aqui é sempre acessar as tabelas na mesma ordem. A gente usar a mesma ordem para procedures e triggers para as tabelas, né, para evitar deadlock. Pode parecer um pouco simples demais, mas colocando a mesma ordem para as procedures e para as triggers, a gente acaba evitando os eventos que podem acontecer em deadlock.
Usar sempre o padrão ANSI nas cláusulas join. Eu sei que muita gente acaba acostumando com o padrão SQL 89 e aí coloca from tabela, vírgula tabela e faz o join where. E a minha recomendação é sempre utilizar o padrão ANSI. Não é à toa que ele é um padrão mais moderno. O plano de execução sucessor em V vai dar no mesmo. O fato é a gente conseguir padronizar o código e melhorar a forma de leitura e codificação do código. Sobre documentação, também é uma dica que não é muito técnica, mas é importante. Quando a gente fala em documentação, geralmente a gente está pensando em ER ou um documento formal que fica impresso ou na intranet, enfim, em qualquer lugar ali. Mas eu não estou falando da documentação do projeto, do design. Eu estou falando da documentação interna, da documentação do objeto, do artefato do TSQL. E aí, vamos pensar assim, a gente não vai ser o único a trabalhar, sempre vai ter uma equipe envolvida, aqui de um tempo vai ter uma consultoria dando suporte, ou um outro desenvolvedor dando suporte. Então, acredito que seja importante documentar, né, e ter uma sugestãozinha ali de documentação nesse print, né, um título, né, o motivo, a data, quem desenvolveu, uma descrição do que é o script, documentar cabeçalhos de procedures, views e funções, mas também documentar dentro do código, né, colocar pequenas incisões dentro do código, como se fosse pequenos inserts dentro do código, como se fosse antes dessa store procedure que deleta o histórico do backup, colocar procedure que deleta o histórico. Nesse caso não é necessário, mas quando nós desenvolvemos alguma coisa, colocar. E em um treinamento oficial, um aluno me perguntou se comentário causa impacto em performance. Não. Quando é feito o parse, quando vai para o compile, né, os comentários eles não vão para a execução. Então não precisam se preocupar, vocês podem comentar bastante. Quanto mais comentário pertinente ao desenvolvimento, maior chances de relembrar o código e auxiliar no futuro. Então, deixa eu passar para uma demo, mostrar para vocês. Eu estou com o meu código aqui. Esse código, esse item 0 aqui do meu código, ele é o setup das demos que eu criei. Tá? Não é para mostrar para vocês, foi feito só para disparar, mas como ele estava aqui aberto, eu vou mostrar. Mesmo sendo só para mim, eu criei um cabeçalho. Acabei documentando aqui, ó, faz o primeiro backup do banco de dados para ele ser logado no modo full. Prepara os itens para demo 3. Né? Então, mesmo sendo algo que eu vou usar interno, né, só para mim, eu acabei colocando aqui, porque se amanhã depois eu for reutilizar para alguma outra coisa, eu já tenho alguns marcos para me guiar. Então, deixa eu ver aqui na nossa demo. E uma coisa que me deixa muito perturbado, às vezes, quando vou atender clientes, é a falta do uso do esquema como padrão de desenvolvimento. Eu sei que na época do SQL Server 2000 nós não tínhamos esquema, e eu via muitos desenvolvedores, eu mesmo na época acabava fazendo isso, colocando dentro do owner, né, o módulo da aplicação, underline a tabela a qual pertencia. Fato que depois do SQL Server 2005 para cima, nós podemos criar esquemas. Então, eu tenho esse banco de dados que é o 24 horas, que é preparado para vocês. Então, a minha sugestão, criem o esquema ADM, criem a tabela dentro do esquema,
E aí vocês vão ter um filtro entre um agrupamento dos módulos da aplicação de vocês ou qualquer outra forma que vocês tenham por tabelas. Por que existem os esquemas? Para prover uma granularidade na segurança do nosso design. Então, nós podemos dar permissão apenas para o esquema ADM para um determinado grupo de usuários, e é para isso que nós temos os esquemas. Então, use-os. Essa é uma sugestão de padrão. Outra sugestão de padrão, que é uma outra sugestão que veio de alguns exemplos que eu coletei, é quanto à tipagem de dados. Eu vou criar aqui o esquema operacional e mostrar para vocês duas tabelas. A primeira tabela é o operacional carga-hora não assim, tem esse nome para não utilizar a tipagem desse jeito, e o operacional carga-hora com a tipagem certa. O que eu quero mostrar aqui? As duas correspondem a praticamente a armazenar para armazenar os resultados, porém, essa primeira, o desenvolvedor utilizou um char5 para armazenar a hora. E na segunda, eu estou propondo que se utilize time. O que acontece entre as duas? Deixa eu criar as duas aqui. Vou perder um select no meio. Quando eu tiver que fazer qualquer manutenção no valor hora, no caso peguei o hora fim, por exemplo, adicionar uma hora a mais, eu vou ter que fazer um date add, de hora, uma hora, e fazer o cast, um cast desnecessário se estivesse utilizando a tipagem. Aqui eu evitei de fazer um cenário muito pior, que seria colocar aqui no where, hora fim, e colocar a função aqui, o que seria muito pior. Então, só os exemplos das duas queries. Eu tenho a primeira query da tabela que eu não sugiro que utilizem. Ele faz um date add com um cast. E da maneira como eu estou sugerindo que seja utilizado, com date add e hora fim. Obviamente, quando falei do where, se nós colocássemos aqui o where hr fim e colocarmos a função aqui do date, também criaríamos provável um index scan, alguma coisa assim. Mas, ainda assim, nós temos um cast a menos que não precisa ser feito. Além do que, eu já peguei algumas tabelas que estão no seguinte formato. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Como se fosse número de atendimento, um char 10, por exemplo. Aí a justificativa do programador é que, poxa, 10 casas decimais ele nunca vai ultrapassar. Isso era para ser um inteiro. Pessoal, nós temos no SQL Server um cara chamado atendimento, que é o Big Int. Poderíamos criar dessa forma. Na pior das hipóteses, se fosse muito maior do que isso, o numerador tem que ser muito grande, nós poderíamos criar um numérico. Não recomendo também, mas pode ser uma solução muito melhor do que utilizar um char. Mostrar aqui outra situação de padrão. Para isso vou utilizar o AdventureWorks, preciso de uma massa grande de dados. Vou limpar o cache do meu SQL Server. Aqui, ó, os planos que estão em cache, não tenho nada. E aí eu vou mostrar 3 queries para vocês. Vou mostrar o plano de execução das 3. As 3 queries são na tabela Perso, do AdventureWorks.
elas têm diferença. Nessa aqui eu coloquei o asterisco from tabela, nessa aqui eu discriminei todas as colunas, e nessa aqui eu suprimi o modify date, porque eu não vou precisar nessa coluna. Então, o que eu quero mostrar para elas? Quando vocês vão no plano de execução, vocês vão ver o seguinte: as três tiveram 33% do custo de execução. Quando nós observarmos essa setinha aqui, vocês vão ver que nós temos no tamanho estimado de linha e no Estimate Data Size, nós temos 158 MB e no Estimate Row Size 8.277. Aqui eu não discriminei as colunas, segue o mesmo tamanho, afinal de contas é a mesma query. Mas nessa outra que eu suprimi uma única coluna, eu já tenho o Estimate da Data Size em 157 e o Row Size em 82,69. Ou seja, eu estava com 82,77, fui para 82,69, 157 MB contra 158. Com isso, o que eu quero contar para vocês? Selecionem apenas o número de colunas que vocês realmente precisam. Não selecionem linhas a mais. Eu já vi a justificativa de alguns desenvolvedores dizendo: mas eu coloco sempre todas as colunas porque um dia eu posso precisar. Não, um dia quando precisar, inclui ela de novo. Não justifica. Deixa eu voltar. Desculpa, pulei o PPT. Pessoal, dica 3, utilizar o controle de transação. O SQL Server, ele utiliza o controle de transação implícita, né? E aí a gente acaba aprendendo alguns vícios ruins. Minha sugestão, utilizem sempre a transação explícita, né? Para a gente ter possibilidade. O que acontece? Se for um batchzinho simples, você vai dizer: mas eu não preciso de controle de transação. Mas quando a gente começa a criar algumas procedures mais complexas, o controle de transação, além de ser uma boa prática, ela nos provê uma visão, que é a visão de poder criar módulos menores de transações, e com isso nós vamos ter conclusões menores e menos tempo de lock de tabela. Sem contar que o controle de transação nos provê a possibilidade de tratar o erro, um rollback, falar de tratamento de erro em seguida. Mas, enfim, o SQL Server ele tem esse mecanismo, né, o begin transaction, commit transaction, rollback. E mesmo que nós escrevamos hoje um código extenso, né, imagina 100 linhas de um determinado código, com o passar do tempo nós podemos rever esse código e diminuir em núcleos. E o controle de transação, em termos de técnicas de desenvolvimento, ele acaba nos permitindo a ideia de que vamos rever o código e podemos criar núcleos menores, reutilizáveis, que vão concluir antes e vão diminuir o tempo de lock de tabela. Controle de transação. Então, pessoal, eu deixei para falar mais de controle de tratamento de erro, porque erros vão acontecer em algum momento, né? Somos factíveis de erro. O SQL Server, do 2005 para cima, ele nos traz o mesmo mecanismo de tratamento de erro que o .NET, muito similar, né? Try, catch, throw. E aí a gente pode combinar ele com o begin transaction. Deixa eu explicar para vocês que a sequência é bem simples, né? Begin try, begin tran, o código TSQL, commit transaction, when try, begin catch, rollback e o end catch. Com isso, nós montamos uma estrutura que é uma única unidade de transação,
que prevê que, se ocorrer erro, ela seja transformada em exceção. Depois vou mostrar isso na prática na próxima demo. Dicas para desenvolvedores .NET. Pessoal, ajuda muito quando nós vamos fazer um debug ou um trace de alguma aplicação, se colocar o nome da aplicação na string de conexão. Isso facilita muito na hora de fazer o trabalho. Outra dica é quando nós tivermos que fazer um order by, né, de alguma consulta, e for possível, utilizar a ordenação dos componentes. Né? Botei ali no slide como exemplo do sort, do data view, ou até deixar isso para ser feito no grid e evitar o order by no SQL Server para diminuir o tempo de processamento, lock de tabela, gargalo de tempo DB, enfim, N fatores que vão estar envolvidos. Operações de manipulação. Sempre que possível, vale a mesma regra que o order by, mas quando precisar alterar, manipular strings, concatenações, conversões, validações, checagens complexas, fazer do lado da aplicação e não do lado do SQL Server. Evitar tirar essas manipulações do SQL Server, principalmente aquelas que ficam locando tabelas. Sugestão, outra dica, né, é sempre utilizar os comandos insert, update, delete, o parâmetro, né, para enviar a string para o SQL Server, para manter a padronização e a tipagem de dados. Pessoal, no último ano passei alguns clientes e todos querendo fazer a mesma coisa, arquivar dados. Então eu botei esse slide para falar 3 pontos. Primeiro, truncar a tabela, tá? O truncate table, ele limpa os dados contidos na tabela, ele é minimamente logado, é uma boa. Truncar uma tabelinha de 1 milhão de registros é rápido, mas tem 2 detalhes que a gente tem que lembrar. Primeiro, ele não consegue delimitar, se não consegue fazer por um tempo, né? Por exemplo, não consigo truncar só os dados do último ano, isso seria um delete, não um truncate, obviamente, né? E se a tabela tiver chave estrangeira, ele vai dar erro de integridade. O delete, ele já é logado, né? Então, por isso, muitas vezes ele acaba demorando um pouco mais, e dependendo da situação, até dá alguns picos de I/O. Então, minha sugestão, quando a massa de dados for muito grande, fazer um processo, fazer um processo sempre de períodos mais curtos, né? Por exemplo, vamos excluir o último ano. Beleza, faz um mês, faz 15 dias, faz uma semana e vai truncando assim. Muitos processos que eram feitos em alguns clientes que truncavam o último ano, nós resolvemos truncando de semana a semana, sempre a semana que completava o último ano. Sobre arquivamento de dados, é muito comum os nossos clientes quererem uma tabela de histórico, né? Tirar da tabela oficial os dados e colocar para uma tabela de histórico. Minha recomendação é sempre fazer em outra base de dados, nunca deixar na mesma tabela, para dar menos custo na hora de dar manutenção do banco de dados, diminuir backup, rebuilds e etc. Né? Vão ser menores, a tabela de histórico não precisa de tantos tratamentos assim. E uma coisa interessante, quando montar uma rotina de arquivamento, a minha sugestão é fazer no Integration Services. Apesar de ter muitos recursos dentro do SQL Server, o Integration Services tem todo um aparato em cima do .NET que vai facilitar essa manipulação. Principalmente manipulação, transformação de dados, quando vai para histórico, muda a chave, alguma coisa assim. Minha sugestão para vocês, utilize o Integration Service para criar esses agendamentos. Essa é uma dica que eu ia transformar em algo mais elaborado, mas
como eu vi isso mais de uma vez em um cliente, resolvi dar foco, né, nessa dica. Quando a gente utiliza uma trigger, nós temos o inserted, o updated, né? Quando nós fizemos um insert, nós também temos. Então, quando nós realizamos um update, nós temos o updated. Temos uma cláusula de output. E nós podemos utilizar isso. Por que eu falo isso? Porque eu peguei mais de um software em que o programador fazia um update e depois fazia um select para atualizar a tela. Obviamente, se o cara já tem o dado registrado na tela, ele não precisaria fazer o select, mas o desenvolvedor quis tirar a prova dos 9, fazendo o select de novo. Então, minha sugestão é, nunca faça uma consulta 2 vezes se ela é desnecessária. Atualizem o dado e se vocês quiserem testar alguma coisa, utilizem o update, né, o output da transação para descobrir o que foi atualizado. Vamos para a demo, quero mostrar para vocês o controle de transação. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, olha só, esse aqui é um exemplo clássico de erro, né? Nossa tabela carga hora, com início e fim. Eu vou colocar um valor indevido aqui, vou colocar A2, é um tipo time, ele vai me dar um erro de conversão. Então, minha sugestão de criação, né? Um begin try, né? Caso de erro, ele nos mostra qual foi o erro. Então, begin try, tento enviar o A2 como da hora final, ele vai me retornar o erro 241, conversão que deu falha. Deixa eu truncar essa tabela. Truncar a tabela. E agora a transação mais completa. Né? Eu fiz uma amostra aqui, então begin try, begin transaction, um valor correto, outro valor errado. Né? Caso dê erro, ele vai para o catch. Aí eu coloquei mais esse begin transaction com valor correto, para vocês verem que quando der erro, ele cai no catch. Né? Ele chegou aqui, ele vai para o catch, ele pula o commit tran, vai para o catch, vai mostrar o erro e vai fazer o rollback da transação. Dessa forma, nós não temos esse valor aqui, porque essa é uma unidade de transação que está entre um bloco. Essa é uma unidade de transação, essa é uma unidade de transação, mas eles estão entre um bloco begin try. Dessa forma, nós teríamos que colocar esse cara fora se a gente quisesse que fossem os registros inclusos. Utilizem o begin try, begin try e o begin transaction para as transações de vocês. Pessoal, eu tenho um outro cara aqui que vai precisar de alguns dados. Eu já tinha a tabela criada mesmo. Então eu criei uma tabela telefone, incluí uma foreign key e adicionei um cliente. Meu cliente Tor, o telefone e o ID dos dois. Então vamos lá. Primeira coisa, que se eu tentar truncar quando eu for truncar aqui, ele vai me dizer que não é possível por causa da foreign key. Então essa é uma das limitações do truncate table que eu comentei anteriormente. Eu tenho um outro teste aqui que eu queria mostrar para vocês, mas por causa do tempo eu vou suprimir ele. Mas eu vou postar isso no meu blog e vocês fazem um teste lá. O que é? Eu tenho aqui o tamanho do meu log, menos de 1 MB,
Eu vou truncar ele, né? Vou colocar ele em Simple, depois vou colocar ele em Full novamente. Vou fazer um delete dos meus dados do cliente Full. Eu tenho uma tabela aqui que tem 2001 registros, né? Número cabalístico ali, porque é pouca massa de dados, e com 2001 eu consegui o valor que eu queria. Quando eu deletar aqui, vocês vão ver que ele vai ter um consumo de I/O maior, né? E esse outro teste é passando ele pela book log e aí fazendo o mesmo delete para ver a diferença de I/O. Esse é um teste que eu vou deixar para vocês fazerem. Eu posto o script no meu blog, vocês podem executar em casa. É um teste bem simples, ok? Tá, aqui só para voltar ele para recovery mode. Estou com um probleminha aqui. Cadê o PT? Aí. Então, pessoal, dica 8 sobre performance. Tá, e talvez seja a parte que todo mundo se interessa mais. E é uma das partes mais legais de atender vários clientes, é que a gente acaba aprendendo sobre vários ambientes, acaba aprendendo sobre várias formas de identificar problemas de performance. Então a minha primeira dica é quanto ao identificador de linha. Aí eu estou falando do ID da tabela mesmo. Evitar utilizar tipo string, achar, char, hexadecimal, utilizar sempre inteiros. Isso facilita bastante, até porque geralmente o identificador é o que vai fazer o join, geralmente, né? E se ele vai fazer o join, ele tem uma predisposição maior se utilizarmos inteiros, ele é mais seletivo. Outra coisa que sobre o tipo, na hora do design da tabela, se for possível, né? Eu gosto de utilizar o ident por N motivos, mas vocês têm o modo sequence do SQL Server, mas a minha dica é especialmente não criar um sequence por conta própria. É comum, não é um ou dois ERPs que eu vejo no mercado que utilizam dessa forma. Criam uma tabela chamada próximo número sequencial de cliente. Né? E na tabela de cliente, quando faz o insert, loca a tabela do número sequencial, vai lá, busca o próximo, deixa a tabela locada, soma mais um e inclui. Esse meio tempo que a tabela ficou colocada, todas as transações que tentaram pegar um ID vão ficar esperando. E fica muito fácil para os clientes, quando o número, o volume de transações é muito alto, dá um gargalo enorme, muitos locks. Como eu disse, eu gosto de usar o ident, mas entendo vários pontos em que os outros profissionais preferem a sequence. De qualquer forma, o SQL Server tem uma sequence própria, que tem todo um tratamento diferenciado para evitar esse gargalo de lock. O ident ele tem um range que fica na memória core, né? O SQL Server 2012, 2014 deve ter um range de 1000 números, então muitas vezes pode acontecer um gap. Ainda assim eu prefiro o ident. Não utilizar select asterisk from, eu falei disso antes, mas vamos lá, né? Quando a gente seleciona apenas as colunas que a gente quer, e é esse o ponto que eu vou bater aqui, a gente melhora a performance porque a gente reduz o I/O. Outro ponto muito importante, a gente mantém o padrão da escrita, a gente mantém uma forma bonita, né? Uma forma legal de ler o código e de cada vez melhorar mais, né? Caso a gente acabe excluindo uma coluna, a gente tem todo um descritivo, né?
Evitar cursor. Pessoal, o SQL Server como todo o sistema gerenciador de banco de dados relacional, ele é baseado em conjuntos e não em procedimentos. Então, sempre vai haver uma solução com select para evitar o uso de cursor. No entanto, se em algum momento não for possível evitar o uso de cursor, uma sugestão que eu encontrei que se mostrou menos ruim foi utilizar um loop, né, um while, para fazer as transações. Alguns momentos isso pode ser um artifício interessante. Evitar tabelas temporárias. As tabelas temporárias são processadas lá no TempDB, então a gente está fazendo um uso de I/O muito grande num banco que de repente é muito concorrido, né? Vamos ver aí com SQL 2016, mas até então com banco de dados muito concorrido. Pessoal, evitar utilizar Coringa no início das palavras que são pesquisadas usando like. O que acontece, né? Se nós tínhamos o índice correto para fazer o select, nós utilizarmos like, percent, depois vou mostrar ali, mas sei lá, like, percent 24 horas, nós vamos acabar deixando de fazer um index seek para fazer um index scan. Então, evitem. Testar algumas possibilidades de montagem da query. A gente faz uma query ali para solucionar um problema e com o passar do tempo isso se torna regra. Então, minha sugestão, tentem montar 3, 4 modelos diferentes, façam um teste no plano de execução para pegar a melhor forma de montar essa query. Às vezes vocês vão ver que uma mudança pode causar uma diferença grande e isso pode mudar de estrutura para estrutura, até por períodos, né? Se o vendedor do software alterou alguma coisinha ali, pode alterar o padrão da performance. Usar o set no count on, quando não for necessário. Eu sei que são milésimos de segundo, pouca coisa, que vai trafegar também na rede, mas é uma boa prática. Né? Usar colunas char somente quando a coluna não for nullable, é outra dica. Né? A gente vê que o char ele acaba utilizando toda a extensão nominal, então quando vocês forem declarar um char de 8.000 e vocês colocarem um nulo, inserem um valor nulo, ele vai ocupar 8.000 mesmo que o valor seja nulo, então transforme essa coluna em varchar. Não faz chamar funções repetidamente. Quando vocês tiverem precisarem de uma função retate várias vezes no código, armazene numa variável e reutilize. Vai facilitar bastante para o processamento. Plano de execução. Uma vez um aluno me ajudou, ele estava num processo de entender o que era o plano de execução, ele fez uma analogia que eu gostei muito, ele comparou com um mapa. Então, eu costumo dizer que daí por diante comecei a entender, comecei a explicar de uma outra maneira. Né? O plano de execução é como andar no metrô de Nova York. Né? Quem já andou no metrô de Nova York sabe que a gente tem que prever as paradas, né? de qual ponto vai, qual linha troca. O plano de execução é mais ou menos isso. Tá? De maneira bem simplista, né? Nível 100, ele é uma forma da gente encontrar que o Query Optimizer utiliza para encontrar a melhor forma de chegar ao dado. Então, é o melhor aliado que a gente vai ter na hora de aprimorar uma query. Eu sugiro utilizar o Show Plain Text e o Show Plain All, né, para ter informações. Eu prefiro ler do que ver graficamente, eu acho que fica mais fácil de procurar algumas informações. Procurar sempre melhorar as queries, né, porque elas utilizem sempre o index seek ao invés de um index scan e sempre evitem um table scan, né? Acho que coloquei errado aqui no meu slide, mas enfim, dê preferência ao index seek ao invés do scan e o index scan ao invés do index table. Sempre tentem procurar ao máximo o index seek. Vamos para a demo.
Eu tenho aqui um exemplo bem bacaninha de como utilizar aqui o plano de execução a nosso favor. Deixa eu limpar o cache aqui. Bom, primeiro um exemplo aqui na tabela Person do AdventureWorks. Eu vou pegar uma coisa que eu vi em alguns lugares, alguns softwares. O cara quer procurar todos os clientes que comecem com a letra D. Não era bem esse o código que eu tinha, tá? Mas é uma reprodução bem próxima do que eu vi em alguns softwares foi isso, né? Quer procurar todos os clientes que começam com D, ele quer encontrar o Dylan, né? Então coloca um where, substring, first name, pega o primeiro item e procura D. Eu sei que parece, para gente que trabalha com SQL Server, parece bobo, mas eu vi essa criatividade toda. Outra coisa que é muito comum, né, encontrar like, percent, Maria, percent. Pessoal, vocês estão fazendo o index scan, tá? Na maior parte das vezes. Então, sempre utilizar dessa forma, né? Utilizar o first name, like, day, sempre o mais próximo que a gente vai procurar. Deixa eu mostrar para vocês isso na prática. Qual vai ser a diferença? Quando a gente for ver o plano de execução, a gente vai ver isso aqui. Ó. Aqui nós fizemos um index scan, porque nós estamos utilizando aquela substring. Ou seja, ele não sabe qual é o primeiro item que ele vai buscar. Então, ele vai ter que fazer um scan no índice, se nós tivermos índice, no caso. Nesse caso aqui, ele também não sabe qual que é o ponteiro inicial. Então, ele vai ter que fazer um index scan. Nesse caso aqui, olha, prestem atenção no custo dessa query. É uma query tão simples. Né? A gente já sabe qual que é o ponteiro, ele vai fazer um index seek, ou seja, ele vai direto no local onde é que a informação está e vai deixar de ficar, ao invés de ficar procurando item linha a linha do nosso índice. O join, que eu falei para vocês, eu tive até dificuldade para fazer esse join aqui, porque eu nem me lembrava mais como é que é. Né? A gente vai ver aqui o plano de execução dele também. O que é o primeiro join aqui? Eu estou fazendo person com o employee e estou fazendo o inner join, padrão ANSI. Né? E aqui é o padrão SQL Server 80, padrão SQL 89, né, onde a gente declara person, employee e depois faz o where entre as business end. Vamos ver o plano de execução. Mesma coisa, tá? O número trafegado de valores aqui vai ser o mesmo. Né? O que muda, principalmente aqui, é a forma de ler a query, que fica muito bonito e mais fácil quando a gente começar a colocar mais joins. O exemplo do char null, que eu falei para vocês, vou voltar lá no 24 horas, vamos tirar de teste. Vou criar aqui uma tabela que é o cnull, que tem um char de 8.000 nulo, fazer um insert de 10 itens. Então, o cnull aqui tem os 10 itens nulos. Vou criar uma nova tabela com valor nulo. Né? Vou deixar o char, nesse caso é um varchar 8.000. E nesse caso aqui é um char de 8.000. Fazer um insert dos meus registros. E vou... Deixa eu só validar aqui. Foram 10 itens. Agora vou usar o Space User para verificar as duas queries. Vamos lá. Com o char, eu consegui 80K. Com o varchar, 8K. Por quê? Porque eu só tenho a indicação de que é um valor nulo. Pessoal, isso numa tabela grande ou em várias tabelas grandes é um valor perdido de um espaço em disco que não precisa existir, que vai ser usado para backup, enfim. Evitem. Tá? Que outro exemplo que também peguei de cliente, né, tentei reproduzir o mais próximo, eu declarei uma variável datetime, que atribui um getDate. Nesse caso, o cliente queria a data de hoje na query.
E ele também utiliza ela numa função para pegar a data de contratação do cliente. E a outra proposta de query, né, óbvio, vou declarar a variável que ela está comentada porque ela já está declarada. Vou utilizar a variável e vou reaproveitar o mesmo valor aqui. Então, vamos fazer um teste aqui. Nós conseguimos 41% do custo só suprimindo, só reutilizando o mesmo valor e não fazendo um get date pela segunda vez. Então, pessoal, revejam os códigos de vocês se em algum momento vocês não estão utilizando várias vezes a mesma função. Né? Lembre-se de evitar funções aqui no where, né? E cuidem com esses pequenos detalhes. Tenho problema no Ctrl, não me leva a mal aqui. Eu tenho problema no Shift, na verdade, do meu teclado. E eu não consigo voltar para aquele slide. Estraguei o teclado. Pessoal, minha última dica aqui, não é técnica também, mas eu vou ter título de estudo porque diz respeito a conhecer o negócio. Ninguém melhor do que quem conhece o negócio, o design da aplicação, ou quem desenvolveu a aplicação sabe como funciona, por que foi feito. Às vezes nós pré-julgamos alguns desenvolvimentos, mas a gente não estava na hora para apoiar e tem algum motivo de ser. Então, tem que conhecer o negócio, tem que conhecer porque foi desenvolvido assim, para poder sugerir ao máximo. Né? Algumas vezes até a gente acaba tentando ajudar e não conhece a história real do porquê que foi feito. Uma coisa que pode ajudar bastante a desenvolver códigos de SQL melhor é aprender outras linguagens. Uma linguagem que estou muito fascinado ultimamente é o PowerShell, eu gosto muito. Não sei quase nada, nunca sei quase nada, muito tempo eu venho estudando e nunca consigo aprender o suficiente, mas é uma linguagem muito boa. C Sharp, .NET, Java, enfim, quanto mais linguagens, mais soluções e mais paralelos. É como aprender um novo idioma. Quanto mais idiomas você sabe, menos vocês são fluentes num, mas vocês têm mais capacidade de aprender outros. Estudar o sistema operacional, pessoal, isso não é só para quem vai desenvolver um código TSQL, mas é para DBA, para analista de rede, qualquer coisa, entenda o sistema operacional. Ele é a base de qualquer coisa de desenvolvimento que a gente tentar fazer no servidor. Compreender a terminologia, essa foi uma dica que me foi dada por um colega de trabalho, que quando a gente compreende a terminologia correta do que a gente está discutindo, aquele algo específico que a gente está discutindo, a gente consegue aprender melhor e também argumentar melhor com os termos corretos, facilita bastante. Sempre participar dos eventos da comunidade SQL Server, e aí, muito importante, pessoal, procurem um chapter mais próximo de vocês, que tenham encontros frequentes, ajudem a promover esses encontros, façam parte disso, se intrometam, levem cases, façam apresentações, isso engrandece para todo mundo. Quem está apresentando está aprendendo e quem está aprendendo está apresentando. Discutam. A comunidade SQL Server é uma comunidade muito legal, muito forte, com muitas pessoas bacanas que sempre querem ajudar e participem. É uma dica para escrever códigos melhores também. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. São 10 dicas bem simples, nível 100, de como começar a escrever alguns códigos melhores. Espero conseguir expandir isso para alguns vídeos mais completos. E estou aberto a questões. Se
Unmuted. Uma dúvida? Crespi, Opa! boa apresentação, cara, sensacional. Tem uma Valeu. questão aqui, tá? Na Uhum. verdade, é um pedido. Uhum. A galera tá perguntando se você vai compartilhar as suas informações, né, o PPT e os scripts. Vou sim, vou sim. Possivelmente no Inclusive, teu blog, né? Se você puder colocar aí o endereço do seu blog, seu e-mail também, seria interessante. claro, claro, claro. Pessoal, eu pretendo colocar isso tudo no em vídeo. Deixa eu voltar aqui para. Eu pretendo colocar isso em. Eu vou publicar isso aqui, mas eu pretendo colocar em vídeo cada uma dessas dicas e estendê-las um pouco a mais. Então, se vocês tiverem dicas ali de outras dicas, dicas de dicas, para eu estender esse trabalho, eu acho que vai ser bem legal. Pode ser alguma coisa a várias mãos ali, uma coisa da comunidade. Muito bom. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal que está até agora. Aqui no Brasil são 1 hora da manhã. Em Portugal imagino que são 4 horas. Agora vem a parte de sorteios. Pombeiro, está online? Estou, Bom, estou aqui. pode tocar aí. Então vá, eu vou aqui só obter aqui os dados desta última sessão, preparar aqui depois o site do sorteio e vamos fazer isso. Dá-me só aqui um minutinho. Estou só aqui agora a remover as pessoas da organização. As pessoas que foram convidadas para ajudar participam no concurso. Isso não vai, isso não vai. Ok. Vitor, mostra a sua tela aí para a gente ter alguma atividade aqui, porque essa hora da madrugada é complicado. Quase dormindo aqui, ó. Eh, ok, temos só um segundo.
Ok, vou partilhar aqui a minha tela. Ok, estou aqui a partilhar a tela. Ok, já estão aqui a ver. Então pronto, o que é que vamos sortear hoje? Vamos sortear uma licença Apex Universal. Vamos sortear uma licença Redgate SQL Prompt e uma subscrição anual da Pluralsight Plus. Temos aqui 127 pessoas que participaram no primeiro dia. Várias delas participaram em várias sessões, logo têm uma maior probabilidade de serem sorteadas. E vamos aqui então fazer o sorteio. Está a sortear, ok. E agora vamos ver então o grande resultado. Antes de mostrar, quero dizer que as pessoas vão ser contactadas via e-mail e caso não respondam num prazo de 15 dias, esse prémio será atribuído a um outro participante. Por isso, estejam atentos às vossas caixas de correio, às vossas caixas de spam, para não perderem esta oportunidade. E os 3 felizes contemplados são Marcos Lomba, Apex Universal, muitos parabéns. Alexandre Leme Neto, Redgate SQL Prompt. E Nico Neugebauer, Pluralsight Annual Plus. Pronto. E desta forma terminamos o primeiro dia. Amanhã vamos ter mais 12 sessões e vamos ter mais prémios ainda no final do dia. Muito obrigado pela participação e boa noite para todos.